Como modificar o cenário do mountain bike na minha cidade? Esse é o tema proposto para o vlog de hoje. Aliás, é uma sequência de vlogs bem curtinha, bem concisa, justamente para a gente poder agilizar e avançar nesse processo, ok? Bom, derivado dessa pergunta eu vejo duas outras possibilidades. Uma das possibilidades é você aí do outro lado ter se perguntado assim, mas eu preciso mudar o cenário da mountain bike na minha cidade, na minha região? Se você fez essa pergunta, eu recomendo fortemente que você vá lá, abra um vinho, pega um copinho de cerveja, um suquinho, senta, relaxa, calma a alma, porque você é parte fundamental dessa mudança, ok? Então, mesmo que você nem saiba, mesmo que você nem tenha pensado nisso, mesmo que você não tenha desejado, é importantíssimo que você esteja aqui com quem quer fazer a diferença. E se você fez a outra pergunta, como eu faço para mudar o cenário do mountain bike aqui na minha cidade, na minha região? Então, olha só, você é a força motriz que vai fazer essa roda girar, ok? Pega o outro colega lá que ficou na dúvida, mas eu preciso, não preciso, e vem para cá porque o assunto é bem interessante e diz respeito a todos nós brasileiros que gostamos da bicicleta, que gostamos de estar no meio do mato, ok? Pois bem, nos últimos anos, desde que eu coloquei a bicicleta como um assunto importantíssimo na minha vida, na minha agenda, eu tenho visitado alguns países. Então já foram aí, para ser mais preciso, 12 países, estudando o cenário da bicicleta. Além de estar fisicamente nesses países, outros tantos países eu tenho estudado, até para escrever meus artigos, para ter embasamento nos programas na rádio, entender o que está acontecendo. A bicicleta é sim uma revolução, assim, desde que se começou a falar na bicicleta, nos últimos 10 anos o cenário mudou assustadoramente, e aí a gente fica assim, ou eu sou refém, ou eu sou um simples coadjuvante dessa revolução, ou eu faço parte da revolução. Então o que é fazer parte da revolução? É entender o que está sendo feito em outros lugares, adaptar essa realidade para a nossa cultura no Brasil e começar a fazer a diferença. Então, vamos lá, antes de mais nada vamos entender o cenário do Brasil. Como é composto o mercado no Brasil? Então, primeiro lugar, e a gente acha que é só isso, né? A primeira pergunta é, existe um mercado da bicicleta? E a resposta é óbvia, sim existe, porque se tem demanda e se tem oferta, nós temos um mercado. Agora a questão é a seguinte, como que esse mercado funciona? O Brasil é uma coisa bastante interessante, porque a gente, quando pensa no mercado da bicicleta, a gente pensa no fabricante, no lojista e no consumidor. A gente só vê essas três partes. E o mundo inteiro está, avançado anos-luz nessa história. Então vamos lá, de novo, começando do começo. Em primeiro lugar, como que as trilhas no Brasil surgiram? Na minha região, por exemplo, em Brasília, no Cerrado, a maioria esmagadora das trilhas foram abertas por motociclistas. Então, os motociclistas que olhavam o morro, marcavam uma reta, ia lá e rasgavam o morro. O que acontece, basicamente? Na primeira chuva que vier, como subiu reto, a água vai descer reto, com velocidade. Então você vai criar erosão. Não tem problema. Abre uma trilha ao lado, e abre uma trilha ao lado, e abre uma trilha ao lado. E quando a gente assusta, é aquele cenário horrível, pavoroso de abandono, É uma coisa, a gente destrói as trilhas, a verdade é essa. Começou com as motos, em alguns lugares as motos foram proibidas, mas a bicicleta vem do mesmo jeito descendo reto e a água vem no rastro, então não vai resolver. Então, em alguns outros lugares, por exemplo, Minas Gerais teve uma situação bastante diferente, porque como tem muitas cidades, eu estou falando ali da região de Ouro Preto, de Mariana, de Sabará, como você tem muitas cidades, muitas vilas, muitos povoados e o trânsito, ainda na época da colonização, a cavalo era muito forte, você tem caminhos, entre aspas, naturais, que são utilizados hoje pela bicicleta. Então você já tem um panorama absurdamente bacana da bicicleta na região, sem você ter tido exatamente um trabalho muito árduo para fabricá-los, ok? E aí nós temos várias situações, por exemplo no sudoeste baiano, onde você tem a região muito plana, muita areia, então alguém foi lá e abriu uma estrada e a galera usa para bicicleta, porque se não for assim, como é que vai acontecer? Então a primeira coisa é o seguinte, como a gente não se envolveu diretamente na fabricação dessas trilhas, não existe um compromisso nosso com a manutenção das trilhas. Então as trilhas estão lá, tudo bem, a erosão comeu aqui, a gente abre 50 centímetros para o lado, depois mais 30 centímetros, depois mais 1 metro, e aí a gente vai comendo o morro inteiro e tá tudo certo. Agora, como a gente não tem esse envolvimento, uma série de outras coisas não acontecem, né? Então eu costumo dizer assim, e é engraçado quando a gente está no Brasil, você está na rotina de vida,
parece que tem um véu assim tampando a nossa visão que a gente não consegue enxergar além. E esse véu, ele nos limita, ok? Então são coisas óbvias que a gente não pensa, que a gente não considera quando a gente está no dia a dia, né? Quando a gente está fazendo a roda girar no dia a dia, que uma delas é justamente você ter uma relação maior com aquela trilha, com aquele lugar, com aquele ambiente, do que simplesmente desfrutá-lo, né? Então, a trilha está lá, ela já existe, eu vou lá, pedalo e vou embora no outro dia e volto quando eu quiser, se eu quiser. E se alguém virar e falar pra mim, não, agora você tem que pagar 10 reais pra entrar na trilha, ainda acho ruim, né? Ainda não quero fazer a coisa acontecer. Pois bem, para falar sobre tudo isso, eu gostaria de pegar, eu peguei 2 exemplos, poderia ter pego mais, mas eu vou explicar porque eu peguei só 2. Primeiro, para ser conciso. Segundo, porque de todo o cenário mundial, 2 lugares me chamam muita atenção. Um é a África do Sul e o outro é o Canadá. Poderia falar também da República Tcheca, mas a República Tcheca ainda está muito focada na produção de atletas. Então eu acho que o maior celeiro mundial do ciclismo hoje, sem dúvida, é a República Tcheca, e a coisa está acontecendo muito forte lá do ponto de vista do usuário da bicicleta, sabe? A revolução está muito mais focada nisso. Agora, na África do Sul e no Canadá, é o mercado. Então eu acho que são exemplos mais... São linhas que se pode caminhar, são linhas mais agradáveis e que vão nos levar a uma distância mais longa. Então eu quero estudar com vocês o caso da África do Sul e o caso do Canadá, e eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar falando muito num único vlog, você dá uma respirada enquanto você vai ao banheiro, eu já subo o segundo vlog. Segundo vlog agora então dessa série a gente vai falar sobre o mercado da bicicleta na África do Sul. Isso tudo para a gente entender o contexto mundial e pegar esses exemplos, o que serve desses exemplos e aplicar no Brasil, beleza? Já volto. Se inscreve aí no canal se você não se inscreveu ainda, dá o like, compartilha, chama seus amigos, manda esse link aí pro seu brother lá, aquele brother que fica assim, mas tá muito bom, eu vou lá dia de domingo, pedal, tá tudo... Manda esse link pra ele aí, traz esse cara aqui com a gente porque ele é importantíssimo, beleza? Valeu!